Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Estamos abrindo em nome da Mais Ágil, a Mais Ágil que pode ajudar você a conseguir aquela grana que você precisa para fazer um pagamento, para adiantar um pagamento que você queira não pagar juros, ou de repente para dar entrada em algum bem, quer comprar um carro, quer comprar um apartamento, quer dar um presente para alguém, procure a Mais Ágil, o telefone está aí embaixo, você procura e em menos de 24 horas você antecipa o dinheiro do fundo de garantia. Dá aquela pesquisada básica, vê se você tem um dinheiro lá guardado. Quase sempre tem, daquele trabalho que você teve, do trabalho que você tem hoje, enfim, sempre tem o empregador correto faz o depósito do fundo de garantia. E aí você pode recolher antecipando. Procure a Mais Ágil e eles vão dar muita atenção para você. Mais Ágil, parceira aqui do Boletim AV. Bom, mais um dia de atividades no Vasco, mas a informação nesse Boletim AV é muito importante para você, torcedor cruzmaltino. Eu diria que esse boletim é direcionado a você. Logo mais no AV News, a gente vai ouvir o presidente da Força Jovem, o Fabinho, que vai estar conosco, marcou de ser entrevistado, bater um papo com a gente, porque a Força Jovem volta aos estádios depois de uma longa suspensão por conta daquele problema que aconteceu lá em Joinville, quando o Vasco acabou caindo para a segunda divisão no jogo contra o Atlético do Paraná. E o Fabinho vai falar da festa que vai ser feita, mas principalmente de algo que o Vasco está muito atento. Torcedor, ninguém mais do que você sabe o quanto o Vasco é visado, o quanto o Vasco sempre é julgado com uma certa má vontade. A gente sabe que para o Vasco as tintas são sempre carregadas. Sempre se tem algo a mais para punir o nosso clube. Por isso, a direção do Vasco, a direção de futebol, o clube em geral, está muito atento para essas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Depois do que aconteceu domingo em Recife, depois de toda a denúncia feita pelo procurador ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, depois do despacho do presidente do STJD, Otávio Noronha, tudo ficou bastante claro. A mão é pesada. Qualquer erro pode ser fatal. Tá aí o Sport, que provavelmente vai tomar um gancho enorme. Tanto é que já há uma punição preventiva. A suspensão de 2 atletas do Vasco, suspensão por 30 dias ou 2 jogos, de Raniel e Luiz Henrique, a Ilha do Retiro fechada, o Sport Recife sem poder ter torcedores fora quando visitante, vai ter 2 jogos assim. Enfim, a punição já começou forte. Então qualquer situação que envolva torcida é importante que a gente possa fazer o apelo, que a gente vem fazendo sempre aqui. É uma preocupação do Vasco? Sim, é. De que sábado o jogo com o Criciúma seja tratado como um jogo de alto risco, dependendo da maneira como se comportar. Por isso, é fácil para nós aqui trazer a informação. A torcida do Vasco tem que fazer o que ela faz sempre: torcer, empurrar, fazer uma bela festa. A Força Jovem volta aos campos nessa partida do próximo sábado. E já se tem aí a questão da fama, de que torcida organizada sempre tumultua. Como a Força Jovem passou por uma punição muito pesada, uma punição educativa, com certeza mudando as suas ideias, a maneira de se comportar, agora tendo um olhar mais forte por conta das autoridades com qualquer comportamento, é claro que a Força Jovem pode até liderar esse movimento. Não há espaços para brigas, para problemas de invasão, de artefatos como sinalizadores, de objetos jogados no gramado. Não se pode ter esse comportamento. E o próprio torcedor tem que ser capaz de fiscalizar aqueles que porventura tenham interesse em fazer isso. É esse o principal movimento. A informação que eu tenho é que o Vasco, inclusive, deve soltar alguma nota, algum vídeo. Até o momento em que gravávamos esse Boletim AV, nada tinha sido definido ainda, mas alguma coisa pedindo, fazendo essa conclamação ao torcedor do Vasco, que se mantenha torcedor, forte,
com o gogó afiado, mas educado acima de tudo. Qualquer medida pode ser fundamental para que outros, com olho grande, possam dizer: olha só o que aconteceu em São Januário e nada foi feito. Como os vascaínos sabem muito bem, como eu disse na abertura do boletim, como é tratado o Vasco nesses casos, a boa vontade que se tem com o Clube Cruzmaltino, todo cuidado é pouco. Então, portanto, você que vai a São Januário sábado, saiba disso. O comportamento tem que ser de torcedor, de torcer. Se não gostar, xinga. Se não estiver satisfeito, grita. Se estiver feliz, faça a sua festa, porém, evite fazer aquilo que pode trazer prejuízos. O que pode trazer prejuízos? É o que a gente vem falando. Claro que briga, não há nenhuma dúvida. Briga entre torcedores do Vasco, sim, é colocado em súmula e isso pode causar perda de mando de campo, que seria prejudicial demais, porque os julgamentos são céleres, são rápidos. Semana que vem já tem jogo contra o Sampaio Corrêa. Para a denúncia ser assim, não custa nada. Sinalizadores, paralisação, gritos homofóbicos, gritos racistas, tudo isso é passível de punição. Garrafas, objetos jogados no campo. O Vasco já foi denunciado e é reincidente. Então é preciso ter muito cuidado. Então a gente traz essa informação porque hoje, apurando, há sim uma preocupação de que isso não se repita nesse jogo de sábado. Por conta de que, a partir de agora, olho para todo mundo. E o Vasco, mais especialmente. O Vasco está muito visado, porque de alguma forma o Vasco da Gama participou do evento contra o Sport. O Sport coloca abertamente em suas declarações por dirigentes, jogadores, imprensa em geral, principalmente local, de que o Vasco tem culpabilidade. O que, segundo o tribunal, não há, segundo o procurador, não há. O Vasco não é réu desse julgamento. O Vasco não tem culpa absolutamente de nada. Quem deveria ser punido já o foi, o atacante Raniel e o meia e lateral Luiz Henrique, que aliás o Vasco vai entrar com um pedido de suspensão da medida de suspendê-los por 30 dias, achando que é muito exagerado, 30 dias ou 2 jogos. Eles serão julgados pelo artigo 258, que dá de 2 a 6 jogos de conduta indevida. Também se acha uma punição muito forte, mas o Departamento Jurídico do Vasco, a informação que eu apurei hoje, vai buscar sim entrar com pedido de revogação dessa suspensão, pelo menos nesse período de 30 dias ou então em 2 jogos. Vamos esperar, vamos ver o que o Vasco vai fazer e eu prometo logo mais trazer a palavra do Fabinho, o presidente da Força Jovem, que volta e que se tem uma expectativa que volte com uma cabeça diferente, com um comportamento diferente e que possa liderar essa campanha. Na arquibancada é para torcer, na arquibancada é para empurrar o Vasco. Nas sociais, da mesma forma, empurrar o Vasco. Violência não, força desproporcional não, ignorância não. É para que o Vasco tenha os seus torcedores ao seu lado e não contra o próprio Vasco. O time não foi bem, não jogou bem, você pode se manifestar, mas vá para casa. Dentro de São Januário, qualquer manifestação será, sim, alvo de punição por conta de alguém que está com a boca aberta, esperando culpados para esse momento tão complicado. Então eu prometo a vocês, logo mais no AVNews, falar muito sobre isso e falar também do jogo, falar da preparação do Vasco, como é que estará o Marlon Gomes, enfim, vamos falar do Criciúma, que é o nosso adversário, jogo difícil, jogo complicado, a gente vai trazer todas as informações. Recado dado a quem vai a São Januário sábado, cuidado, hein? A gente tem que torcer, vocês precisam entender isso. Por mais que possa ser legal, bacana, certas manifestações, mas cuidado. Tá todo mundo de olho no Vasco. Ah, o futebol tá ficando chato. Nesse momento está. A gente precisa entender isso e tem que ter inteligência. Faltam apenas 3 jogos para o final do Campeonato Brasileiro para que a gente volte à Série A. Não podemos dar armas aos inimigos. A gente volta logo mais, a partir de 9h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos com o AVNews. Dê uma curtida nesse vídeo, compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. É um prazer ter você aqui no canal Atenção Vascaínos. Em nome da Mais Ágil, a gente está encerrando o Boletim AV. Grande abraço a todos vocês, até logo mais. Tchau, turma.